Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai trazer o Fiagro XPCA11 da XP Asset. Vamos falar do relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de julho. Mas antes, traremos algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o fundo nos trouxe um dividend yield top de 16%. Só que, no momento, o P sobre VP do fundo se encontra em 0,86, ou seja, 14% de desconto. Aí você pensa, um yield top desse, descontaço desse, vou entrar no fundo. Mas aguarde, meus amigos, que temos mais novidades para vocês. Por causa disso, desses 14% de desconto do fundo, e eu gosto sempre de fazer o que eu chamo de yield já ajustado nos últimos 12 meses, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, ou seja, deixando o P sobre VP 1. Ou seja, esse é o yield dos últimos 12 meses que eu considero mais importante. Fazendo esse ajuste, o yield cairia de 16% para 13,80%. Ou seja, uma queda de 2,2 pontos percentuais, o que eu considero, nesse momento agora, considerando esse ajuste, um yield baixo. Eu gosto sempre de falar que por não ter praticamente fundos high grade entre os fiagros, eu comparo sempre com fundos high grade de fundos imobiliários. Os fundos high grade top de fundo imobiliário estão dando na faixa de 12%. E eu considerando que esse aqui é um fundo high yield, para quem não sabe, o XPCA 11 é um fundo high yield, no caso um fiagro high yield, teria que dar um yield pelo menos 3% acima, no mínimo 3% acima de um yield de um fundo high grade, no caso fundo imobiliário top, que dá 12%, ou seja, ele no mínimo deveria estar dando um retorno pra gente de 15%. Se fosse esse de 16%, com o P sobre VP1, seria top, mas como fazendo o ajuste ele cai para 13,80, eu acho pouco. Eu acho pouco. Lembrando que aqui a gente não vai recomendação nem de venda, nem de compra, de nenhum fundo imobiliário, nem o fiagro, nem o FINFRA, nem ação. Só você, somente você pode se decidir se vale ou não a pena colocar esse fundo na sua carteira. Então, para mim não é bom, mas para você pode ser. Nesse mês agora de julho, ele pagou 9 centavos de dividendos por cota. Foi um dos fiagros que teve o menor retorno nesse mês. Eu acho que só fiagros com problemas trouxeram um rendimento tão baixo como esse. Alguns até menos do que isso, mas fundos com problemas. A maioria está pagando entre 10 e 11. Algumas exceções, alguns pagando um pouquinho mais, mas a maioria é 10 e 11. E ele pagou 9. Na realidade, a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório dele que ele realmente tem esse padrão de não distribuir muito. Sempre foi assim. Ele sempre trouxe rendimentos menores. Mas pelo menos até o momento, ele se encontra sem nenhum problema na carteira. Esses 9 centavos equivalem a um yield do mês de 1,11% ao mês. O que é um yield bom? É o que a maioria dos fundos high yield está trazendo, entre 1,10 e 1,20, mas a maioria está próximo de 1,20. E lembrando que esse 1,11 só está sendo possível porque o fundo está com a cota amassada. Por isso que ele está com esse desconto de 14%. Se a cota dele não tivesse tão amassada, esse yield do mês não seria 1,11, seria abaixo disso. Tem que citar também que provavelmente, eu não fiz um levantamento, mas esse deve ser o segundo maior fiagro da bolsa em termos de cotistas. Primeiro é o Vigia, com mais de 160 mil cotistas. Esse aqui tem 103 mil cotistas, ou seja, provavelmente o segundo maior. Entrando aqui no relatório do mês de junho, como eu falei, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de julho, você vê que o pagamento por cota foi 9 centavos, como eu tinha acabado de falar, e ele disse que esse yield do mês foi 1,30. Não sei de onde ele tirou esse 1,30, foi 1,11. E isso aí eu já trouxe do site do Status Invest, que eu considero mais confiável. Aí ele disse que o dividend yield anualizado seria 16,59. Provavelmente também não é isso. Ele deve estar se baseando nesse 1,30, que não foi o real. E ele informa uma coisa muito importante nesse resumo aqui, que o fundo se encontra com 0% de inadimplência. Isso é muito bom. Atualmente o fundo conta com um patrimônio líquido de cerca de 430 milhões. Ele tem uma taxa de administração de 1%, mas o que é ruim para mim é essa taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Esse fundo sempre ultrapassa o 100% do CDI, até porque ele é um fundo CDI mais 5, basicamente. Ou seja, nisso ele vai sempre ultrapassar 5% o valor do CDI, então ele sempre está cobrando essa taxa de performance de 10% do que excede o CDI. Aqui ele nos traz nos comentários do gestor, o relatório gerencial do XPCA está com um novo formato, realmente ele está com um novo layout, está até mais bonito. Teve algumas melhorias, daqui a pouco a gente vai ver lá na DRE, por exemplo, que ele só trazia um mês, agora está trazendo 3 meses, que é o que eu considero o mínimo do mínimo aceitável, que o mínimo seria 6 meses. Ele está no mínimo do mínimo, porque tem alguns que estão trazendo 2 meses, e até o mês passado ele trazia 1 mês. Era pior possível, agora está 3 meses, está naquela, como eu falei,
falei, mínimo do mínimo. E a carteira do fundo desse mês de junho estava totalmente adimplente, sem atraso nem nas amortizações, nem nos juros e sem necessidade de nenhuma repactuação de fluxo de pagamentos. E teve a aquisição de uma nova operação do fundo OPI. Só que ele não disse qual foi o valor dessa nova operação. Deveria dizer, faltou isso. E ele fala também uma coisa que normalmente ele falava junto da DRE, dessa vez ele separou bastante, que é esse resultado de caixa e o resultado contábil, por cota. Porque ele lá mostra pra gente, na DRE, o resultado geral, total, mas não o por cota. Antes dizia o por cota, tanto de caixa como contábil. Exatamente isso que ele está dizendo, só que ele mostrava junto da DRE. E ele separou agora da DRE. Então, o resultado por caixa do XPCA nesse mês foi de praticamente 10 centavos. E ele pagou quanto? 9 centavos. Só que o resultado contábil foi praticamente 9 centavos. Foi o que ele pagou. E eu venho falando isso em todos os relatórios, basicamente, sempre se baseia no resultado contábil. O resultado é o lucro, viu, pessoal? Para pagar. Normalmente é isso que ele faz. Eu acho que já teve mês que ele pagou baseado no resultado de caixa. Mas normalmente é sempre baseado no resultado contábil. A gente vai ver nessa DRE que ele mostra 3 meses. E em todos os 3 meses ele pagou baseado no resultado contábil. E aí ele fala também que no mês de junho não houve nenhuma movimentação no portfólio do fundo. Basicamente ele quer dizer que não houve nem compra nem venda. Apesar dele ter citado que tinha feito aquela negociação numa nova operação do fundo OPI. É estranho, né? Ele falou lá que tinha tido a negociação. Aqui ele está dizendo que não houve movimentação. Mas tem 2 operações em estruturação. É uma operação de 10 milhões de uma usina tradicional, que ele diz qual é. E a operação 2 também de 10 milhões, que é uma tradicional cooperativa agropecuária. E eu queria aproveitar esse momento para perguntar para você, você possui o XPCA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Que outro fiagro você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário e até mesmo ação, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta que nesse mês vai ser menor. Vai ser de apenas 900 views. Sim, por quê? Era de 1000 views. Não bateu a meta, mas eu resolvi dar uma chance para ele, porque ele chegou bem próximo de bater a meta. Faltou mais ou menos cerca de 60 views para bater a meta e era uma meta pesada. Diferentemente, por exemplo, do FGA, que passou longe de bater a meta, era 1000 também, passou pouco mais de 700. Aqui o XPCA chegou bem perto, chegou na faixa de 940 views. Por isso, a gente vai dar uma chance para ele. Mas agora diminuímos a meta. Mas se ele não bater novamente, nem que seja por pouco, não traremos novamente um vídeo XPCA no próximo mês. Então, como é que você faz para nos ajudar? Deixando aquele like, no mínimo like. No mínimo você tem que deixar o like. E depois, se puder, comentar e até mesmo compartilhar para aumentar o engajamento e o YouTube distribuir para mais pessoas e a gente bater essa meta com mais facilidade. Então não deixe que aconteça o mesmo que aconteceu com o FGA. Porque o FGA, por exemplo, a gente já não trouxe vídeo esse mês de julho, nem vai trazer em agosto, só volta em setembro. Se acontecer de novo do XPCA não bater a meta, não teremos vídeos nem em agosto e nem em setembro, só voltaremos em outubro. Então se ligue para nos ajudar a bater a meta. Chegamos aqui na DRE do fundo, como eu falei para vocês, renovada, agora mostra 3 meses, antes só mostrava 1 mês, era bem ruim mesmo. E eu foquei aqui nas receitas de competência, porque basicamente, como eu falei, ele distribui os rendimentos baseados no resultado de competência. Receita de competência caiu 5.131.000 para 4.390.000. Totalmente normal. Por quê? O fundo é muito indexado ao CDI. 90% da carteira dele é CDI. 10% apenas é IPCA. Então, uma quantidade menor de dias úteis diminui a receita. E uma quantidade maior de dias úteis aumenta a receita. Abril foi o mês que teve mais dias úteis. Mesmo assim, ele deu uma receita por competência menor. E em junho, deu o que deveria dar mesmo. Dá menos dias úteis daqui para cá, então a receita é menor. E essa receita tinha que ser menor do que o mês de abril. Já a questão das despesas praticamente se mantém em linha. Não muda muito. Diferença aqui desse mês para esse 50 mil, desse mês para esse 50 mil também. No final das contas, você vê que teve uma queda de 700 mil reais do resultado, ou seja, do lucro do mês de maio para o mês de junho. 700 mil a menos. E ele pagou quanto? Pagou 500 mil a menos. Mas ele pagou praticamente tudo que ele recebeu. E ele pagou só 9 centavos, como eu falei, uma das menores distribuições. E isso é normal no fundo. Vamos ver agora. Aqui você vê que no último ano, o fundo distribuiu normalmente menos que todos os irmãos
irmãos dele. Os irmãos deles, Fiagros High Yield. Nessa época aqui que ele estava distribuindo 11 centavos, a maioria ainda distribuía 12 ou 13 centavos. E ele já distribuindo 11. Acho que a exceção foi esse mês de dezembro que ele pagou 12 centavos. Que na realidade ele anunciou em dezembro e pagou em janeiro. Com exceção desse mês, você vê que os outros meses ele voltou a pagar pouco. Pagou 11 aqui, depois pagou 10. Quando ele estava pagando 10, a maioria dos Fiagros estava pagando 11. Aí quando ele já estava aqui, digamos, no fim do período dele de pagamento de 10, os outros Fiagros começaram a pagar 10 e ele pega e paga 9 agora. E a maioria dos Fiagros está pagando 10. E você tem que lembrar que a Selic parou de cair. Então se a Selic parou de cair, esse movimento de queda aqui nos rendimentos dele não faz muito sentido. Esperemos que no próximo mês ele volte a pagar 10 centavos. Isso aqui tenha sido algo fora do normal, fora da curva, mas no mês que vem já tem uma reposição desse valor e ele volte a pagar 10 centavos, porque tá pouco. Em relação a todos os outros Fiagros que estão sem problema, estão pagando mais. Até o Vigia que tá com problema tá pagando 10 centavos. Então se o Vigia que tá com problema tá pagando 10 centavos, por que ele tá pagando 9? Até porque o Vigia não tem uma carteira com um perfil muito mais high yield do que esse. É praticamente a mesma coisa. E lá tá com um default, um calote em termos de quase 10% do valor dos rendimentos, da receita do fundo. E tá pagando mais. Aqui ele mostra que a carteira, como eu falei para vocês, em relação a indexadores, é 90% indexada a CDI, com uma taxa média de 4,71%, o que é high yield, não é aquele super high yield, mas é high yield. E em termos de IPCA, que é só 10% da carteira, é IPCA mais 8,58%, o que é middle risk. Mas só que é um percentual tão pequeno da carteira que não faz puxar a média geral para uma taxa middle risk. Por isso que essa carteira, no geral, ela é uma carteira high yield. E chegamos aqui na carteira do fundo e eu, como eu sempre comento com detalhes essa carteira, não vou comentar com tantos detalhes, até porque não houve mudança como a gente viu lá em cima. Então, aqui a gente tem o tipo de ativo na lateral, tudo CRA com exceção desses três. Aí temos mais esse outro FDIC e esse outro FDIC. São 3 FDICs, Fiagros ou Fiagro FDIC, e o restante é tudo CRA. Aqui do lado a gente tem o nome dos devedores. Eu destaquei novamente os maiores devedores da carteira, que são a ACP. A ACP tem esse e tem esse CRA, totalizando cerca de 8,5% da carteira. Já a FSBio tem esse CRAs, totalizando cerca de 9,5% da carteira. É o maior devedor do fundo, é a FSBio. Esses dois devedores estão com percentuais de dívida com o fundo em relação ao patrimônio líquido altas. Eu não gosto que ultrapasse a barreira dos 8%. Para mim, o ideal é até 5%, até 6%, 7%, ok. Pouquinho mais ainda vai, acima de 8% não. Acima de 8% já não deveria ter, mas eles aqui tem. Esse aqui tá 9,5%, o outro tá 8,5%. E esse aqui cerca de 6%, a Wiza. A Wiza eu marquei mais porque ela é o devedor que paga maiores taxas, né? As mais altas taxas. Essa taxa aqui é quase uma ultra high yield, por isso que é perigosa. A high yield seria CDI mais 4,5%, 5% já seria high yield. Acho que até um 7% dá para considerar uma taxa high yield. Quando tá 7,5% acima, já seria uma ultra high yield. Aqui tá basicamente bem próximo do ultra high yield, por isso que é uma taxa bem perigosa. Essas outras 3 taxas aqui eu destaquei porque são taxas high grade, e 2 delas estão exatamente com a FSBio. Isso é menos mal, né? Porque a FSBio é o maior devedor do fundo e tá pagando 2 taxas high grade, ou seja, 2 taxas mais tranquilas. É bom que o devedor que deve mais ao fundo pague taxas mais baixas. Isso deixa a dívida mais tranquila. A gente vê aqui o valor que esse devedor deve ao fundo em milhões. Por exemplo, aqui a CP2, 26 milhões e meio, basicamente, com mais 10 milhões, 36 milhões e meio. A FSBio 22 mais 18, cerca de 40 milhões. Aqui a gente tem o valor do patrimônio líquido investido em cada uma dessas dívidas. Aqui temos os indexadores, praticamente tudo CDI, temos aqueles 10% em IPCA que eu falei. Aqui as taxas acima do CDI e acima do IPCA que o fundo cobra. E aqui a gente tem a periodicidade. Você vê que a maioria dos devedores do fundo pagam de forma mensal, mas tem alguns que pagam trimestral e tem alguns que pagam de forma semestral. E aqui a gente vê o valor total do patrimônio líquido do fundo investido em CRAs e FDIC Fiagro, que é 413 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 900 views. Sim, 900 views. E como eu falei, se não bater a meta dessa vez, não tem perdão. Só voltaremos a ter vídeos do XPCA aqui no mês de outubro se a gente bater a meta. E para ajudar, você faz o quê? Deixa o like, comenta aqui e se puder, compartilha também. Aqui embaixo tem mais um vídeo para você continuar acompanhando o canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!